pessoal! O programa de hoje é sobre o equipamento que provavelmente é o mais usado nos aquários marinhos, o skimmer. Vamos falar o que é, como funciona, quais os tipos de skimmer disponíveis, o que ele realmente tira da água, por que às vezes ele desregula ou transborda, as vantagens e o que você precisa saber antes de comprar um. Então depois da vinheta você vai saber tudo sobre esse equipamento que muitos chamam de coração do aquário. Kano wins. Flawless victory fatality. Skimmer! Para quem nunca ouviu falar de aquário, deve ser a palavra mais estranha na lista de equipamentos. Em português é traduzido como escumador de proteínas, mas vamos continuar com o termo em inglês mesmo, que é o mais usado. Aliás, em inglês vai ser comum ele ser chamado de Protein Skimmer. Mas o que é o skimmer? O skimmer, explicando de modo simples, é um dispositivo que vai basicamente fazer bolhas e exportar matéria através desse processo. Aliás, a ideia desse processo já é algo relativamente antigo, usado há bastante tempo nas estações de tratamento de água. Ah, mas como ele funciona? A ideia básica é injetar água numa câmara, formar microbolhas de espuma e essa espuma ser coletada de alguma forma, geralmente com um copo na parte de cima. Ah, mas como as bolhas são formadas? O modo como as bolhas são formadas depende do tipo de skimmer usado. Você pode ver modelos mais antigos que usam um produtor de bolhas embaixo da câmara, uma pedra porosa por exemplo, e entrada de água na parte superior. Outros que utilizam um injetor Venturi para inserir ar na câmera e ainda os que funcionam com um jato de água e uma coluna de biobalso. Sem contar os ditos recirculantes, em que uma bomba fica recirculando água dentro do corpo do skimmer. Mas hoje, com o advento de bombas potentes e de baixo consumo de energia, os mais usados são sem dúvidas os com bomba na parte de baixo, impeller modificado e bubble plate. Esse tipo de skimmer vai ser o que você mais vai ver à venda por aí. Ele é conhecido lá fora como Needle Wheel Skimmer, ou skimmer com impeller de paletas e agulhas, fazendo referência a esse impeller modificado. Ah, mas como as bolhas vão tirar a sujeira? Bom, eu vou explicar de maneira bem superficial o que acontece e depois eu vou explicar o que tem na espuma retirada pelo skimmer. Vamos lá! As moléculas que a gente vai encontrar na água podem ser descritas como hidrofóbicas ou hidrofílicas. Calma, não se assusta. Hidrofóbica, como o próprio nome diz, significa que elas não gostam muito de água. E hidrofílicas são as que têm mais afinidade com água. Um exemplo de molécula hidrofóbica seriam as moléculas de óleo, gordura, colesterol, gasolina, ou seja, aquelas que não se misturam ou não se dissolvem muito bem na água. Do outro lado, como exemplo de moléculas hidrofílicas, estão sal, açúcar, glicose, amônia, algumas vitaminas e boa parte dos compostos inorgânicos. Na verdade, você vai ter moléculas que são mais hidrofóbicas e outras que são menos. Existem as moléculas que têm tanto uma porção hidrofóbica quanto uma porção hidrofílica. Essas são chamadas de anfipáticas ou anfifílicas. Você não precisa decorar isso, tá? Eu tô falando porque a gente vai usar isso daqui a pouco. Agora vamos pensar em aquário sem skimmer. Quando existe alguma molécula hidrofóbica que não gosta de água, ela tende a ir para longe da água e acaba chegando à superfície, que tem uma interface ar e água, onde forma aquela nata gordurosa. Agora pensa no seguinte, o que pode acontecer com essas moléculas se você conseguir colocar essa interface ar e água dentro do aquário? Elas vão se ligar a ele, e é esse o princípio das bolhas do skimmer. As bolhas formam uma interface ar e água, onde as moléculas orgânicas se ligam e quanto maior a quantidade e menor o tamanho das bolhas, maior a superfície de contato e maior a eficácia do skimmer. Você está inserindo ar na água em forma de bolhas e essas moléculas vão ser atraídas. Dá uma olhada nessa imagem que você vai entender melhor. Ela exibe a formação das bolhas de um skimmer e você pode perceber que as moléculas que têm algum componente hidrofóbico vão acabar se ligando às bolhas por causa do ar. E a interação entre essas bolhas vai formar espuma. Os componentes do skimmer que impactam em sua eficácia são o modelo de construção, o tamanho da câmara de reação, que influencia no tempo que as bolhas entram em contato com a água, e a qualidade da bomba que puxa e mistura o ar com a água. Mas tamanho não é documento, pois o conjunto é o mais importante. É claro que essa é uma explicação bem superficial, mas eu acho que dá para sacar qual que é a ideia por trás do funcionamento de um skimmer. Agora vamos falar sobre o que o skimmer tira do aquário. Ah, já sei, cocô de peixe. Sim, mas não é só isso. Vamos dar nome aos bois. O que o skimmer remove e interessa pra gente são matéria orgânica dissolvida e matéria orgânica particulada. Legal! Bem louco! Matéria orgânica dissolvida é o que está dissolvido na água. Ah, vá, é mesmo? Isso vai englobar desde suplementos, ração, cocô de peixe, até vitaminas, eventuais medicamentos, toxinas, fontes de carbono, etc. A matéria orgânica particulada nos aquários basicamente seria aquele material removível com algum filtro tipo shark bag, perlon,
que a gente pode chamar de detritos. A gente pode chamar de matéria orgânica particulada também organismos vivos e mortos, inclusive bactérias. Bactérias? Isso tem alguma coisa a ver com o uso de fontes de carbono? Sim, tem tudo a ver. É exatamente por isso que é extremamente importante você ter um skimmer bem dimensionado quando fizer uso desse recurso no controle de nutrientes. Voltando ao skimmer, agora que você já tem uma ideia de como ele funciona e o que a gente espera que ele retire, vamos analisar o que tem naquilo que se acumula no copo, que é conhecido pelo nome de SkimMate. Os dados que a gente vai usar são referentes a um artigo publicado no site da Advanced Aquarist de uma amostra de SkimMate coletada do skimmer de um aquário com vários peixes e corais. E vamos falar aqui de forma resumida porque o artigo é um pouco extenso. Ele fez duas análises, uma com alguns dias sem alimentar os peixes e outra alimentando. A gente vai falar só sobre a segunda análise, tá? Nessa análise, o autor pegou o SkimMate do copo e desidratou para analisar somente a parte sólida. O resultado que ele chegou sobre a composição do SkimMate foi o seguinte: 8% de íons inorgânicos, 26% de carbonato de cálcio, 7% de carbonato de magnésio, 21% de sílica, 38% de material orgânico, 1,5% de fosfato e 1,3% de óxido férrico. Essa soma aí dá quase 103%, mas está dentro do esperado por uma eventual variação das massas. Então vamos lá. O mais curioso que você vai observar é que a matéria orgânica não é a maior parte do que é retirado pelo skimmer, mas ainda assim ela representa quase 40% do total. O carbonato de cálcio pode ser proveniente do reator de cálcio do ambiente testado ou mesmo de alguma forma orgânica, como as cascas de alguns organismos microscópicos. A sílica provavelmente vem de diatomáceas. Ah, já sei como funciona e já sei o que ele tira. Mas por que às vezes ele fica doido e para de espumar? Essa é uma dúvida muito comum. Você olha o skimmer a todo vapor, aí coloca a mão ou alimenta os peixes e ele para de espumar ou diminui drasticamente a quantidade de espuma. Dá só uma olhadinha. Você vai ver aí o skimmer espumando normalmente. Agora eu vou colocar o bração no aquário. Dá uma olhadinha no que acontece com a espuma.